Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos e a todas. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez, na casa de Paulo. E estamos falando aqui não só para estes que se encontram fisicamente, de forma presencial, no salão deste centro espírita, mas também aos internautas, que também se fazem presentes, vão chegando e se conectando aqui conosco. Então estamos falando do Centro Espírita Apóstolo Paulo, que fica aqui em Trindade, região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil, Porque em muitas situações de fora do Brasil também nos assistem. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, mais este momento de aprendizado, mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que mais uma vez, conforme sempre falamos e repetimos, é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos pelo nome de corpo físico, este depurador da alma, depurador do espírito. Agradeçamos também a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta fabulosa escola que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais estamos passando, pelas quais ainda iremos passar ao longo da nossa trajetória, sem sombra de dúvida que todas estas dificuldades são oportunidades que o Senhor nos oferta para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias, cientificamente falando, ou em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer também, nesta fila de agradecimentos, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E por último, eu agradeço a cada um de vocês que aqui se fazem presentes nos dois planos da vida, de forma presencial e de forma online. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais este momento. Então hoje aqui nos encontramos e não podemos deixar de agradecer à casa que nos oferta mais uma vez a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado. Muito obrigado. Então hoje aqui nos encontramos para falarmos um pouco mais e mais uma vez acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje temos como referência o capítulo número 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 12, e o capítulo 13º tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, e o item 12, uma mensagem atribuída a São Vicente de Paulo, uma mensagem belíssima acerca da prática da caridade, a beneficência. E buscamos também em mensagens de Emmanuel e Chico Xavier, Livro da Esperança, capítulo 37, Exercício do Bem, onde Emmanuel comenta acerca da beneficência. E aí nós começamos com estas palavras de Jesus, acerca do nosso comportamento. É importante para iniciarmos as nossas reflexões, onde nós estamos entesourando os nossos tesouros. Nós estamos dedicando o tempo necessário e suficiente para entesourarmos tesouros conforme aqui Jesus nos orienta? Ou estamos nos preocupando apenas em tesourar tesouros aqui na terra? Porque Jesus nos orienta em tesourai para vós tesouros no céu ou no mundo espiritual, onde nem a traça nem a corrosão consomem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Nós sabemos que estamos no mundo material, estamos ligados a este instrumento que é material, precisamos de recursos materiais, precisamos cuidar das nossas obrigações aqui na sociedade.
em especial naquela micro-sociedade onde nós nos encontramos em primeiro lugar, que é a nossa família. Não podemos ser relapsos. Precisamos cumprir os nossos compromissos. Todos nós nos encontramos aqui na Terra na condição de missionários. E a nossa primeira e maior missão, exatamente para conosco em primeiro lugar, para com aqueles que estão no agrupamento familiar e depois para com a macro-sociedade. Na micro-sociedade, nós temos que nos preocupar em educar aquelas criaturas e nos educarmos para ofertarmos para a macro-sociedade cidadãos transformados e não cidadãos deformados. Nós precisamos nos preocupar e equilibrar estes dois pratos da balança, simbolicamente falando, cuidando das coisas materiais e também das coisas espirituais, entesourando tesouros nos céus. Então assim Jesus nos orienta, e assim nós iniciamos as nossas reflexões com as palavras de São Vicente de Paulo. E aqui ele já começa nos fazendo um convite, nos conclamando para a caridade. Sede bons e caridosos. E aí prestemos atenção ao termo que São Vicente de Paulo usa. Essa, a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Então a bondade, a caridade, segundo São Vicente de Paulo, é uma chave que todos nós temos em nossas mãos. Mas será que nós já sabemos manusear esta chave? Ou pelo menos estamos nos esforçando para aprendermos a manusear esta chave? Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. E aí São Vicente lembra Jesus: amai-vos uns aos outros. Nós já sabemos amar? A maioria absoluta, 99,99% de nós, ainda não sabemos amar. O nosso amor é possessivo, o nosso amor é egoísta, e assim sucessivamente. Sem sombra de dúvida que o exemplo maior de amor, a exemplificação, a personificação do amor que Deus, por misericórdia, nos enviou à Terra, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus. Muitos vieram antes dele, exemplificando, muitos vieram junto com ele, e após ele também exemplificando o amor. Mas um dia, sem sombra de dúvida, que todos nós aprenderemos verdadeiramente a amar. E aí São Vicente segue dizendo: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Então nós sairemos um dia desse terra a terra, onde nós nos encontramos, e conforme os espíritos amigos simbolicamente usam termos, que a maioria de nós desencarnamos e como se tivéssemos uma pedra amarrada em nosso pé espiritual, não temos condições de subir, nem de alçar voos. Mas sem sombra de dúvida que pela caridade, pela bondade, conforme São Vicente aqui nos lembra, devotamento ao próximo, todos nós um dia alçaremos voos, simbolicamente falando, para estas altas regiões espirituais. Não é privilégio de alguns, sem sombra de dúvida que não é. Essas altas regiões espirituais, elas estão reservadas para todos nós, desde que tenhamos condições de habitá-las. E aí ele lembra também: somente nos arroubos ou êxtase e encanto da caridade encontra ela, ou seja, a alma, ventura e consolação. E aí ele repete: sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Conforme nós encontramos em questões do Livro dos Espíritos, egoísmo e orgulho, essas duas chagas da humanidade, e que tanto nos atrapalham em nossa caminhada, neste alçar voos, neste despertar espiritual verdadeiro. E aí ele segue dizendo: cumprindo esse dever, ou seja, nos amando como irmãos, conforme Jesus nos ensina, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria,
a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Sem sombra de dúvida que ficamos felizes, ficamos satisfeitos quando temos a oportunidade de participar de uma obra verdadeiramente caridosa, quando vemos na mídia, nas redes sociais, pessoas praticando verdadeiramente a caridade, conforme está acontecendo com os nossos irmãos lá no Sul. Quantos irmãos nossos, quantos de nós nos unimos para auxiliar aqueles nossos irmãos que estão em dificuldades maiores do que nós próprios? Sem sombra de dúvida que é muito bom não eles estarem em dificuldade, mas nós temos a oportunidade de auxiliarmos e aproveitarmos esta oportunidade. Porque em muitas situações nós temos a oportunidade e desperdiçamos. Jogamos fora a oportunidade ou as oportunidades. E conforme os espíritos amigos nos lembram, que a maior decepção nossa vai ser chegar no mundo espiritual e ter a oportunidade de olhar para trás e ver a quantidade de oportunidades desperdiçadas. E pedirmos, solicitarmos em pranto para voltarmos, para fazermos diferente. Sem sombra de dúvida que já fizemos isso muitas vezes, né? Agora eu vou fazer diferente. E aí nós chegamos aqui, o véu do esquecimento, fala, pô, mas Deus joga o véu do esquecimento, aí complica, né? Mas e se não fosse assim, será que nós teríamos estrutura psicológica para olharmos o nosso passado? Olhar para o William e falar assim, pô, mas é ele que me prejudicou tanto lá no passado? Será que teríamos estrutura para suportarmos? Quais seriam as nossas escolhas? Então, sem sombra de dúvida que Deus sabe perfeitamente o que faz, porque Deus é a inteligência suprema. Agora, prestemos atenção nestas duas frases de São Vicente de Paulo. Não vos faltam os exemplos de como praticar a caridade, de como sermos verdadeiramente bondosos. Não nos faltam exemplos. Agora, o que nos faltam? Aí São Vicente dá a porretada, né? Rara é apenas a boa vontade. Então não nos faltam bons exemplos. Como havíamos dito, antes de Jesus, com Jesus e o exemplo maior, o próprio Cristo, após Jesus e até os dias de hoje, não nos faltam os exemplos. No entanto, rara é a nossa boa vontade em realmente arregaçarmos as mangas e trabalharmos no bem para o nosso próprio bem. Mas só que esse puxão de orelha de São Vicente de Paulo, em falar que o que rara realmente é a boa vontade, é bem pequeno. Esse puxão de orelha em se comparando com Emmanuel. Educadamente, Emmanuel nos chama na regulagem. Aqui neste capítulo 37, Exercício do Bem, ele começa nos dizendo da seguinte maneira: comumente inventamos, pô, Emmanuel, mas já começa dando uma burdoada desse jeito aqui, é comum nós inventarmos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Comumente inventamos, mentimos, trapaceamos com a nossa própria consciência para fugirmos das nossas obrigações de cumprirmos os nossos deveres no exercício do bem. E aí Emmanuel diz da seguinte maneira: amolentados ou enfraquecidos no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos, ou seja, nós temos consciência de que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, aí Emmanuel dá mais uma burdoada, né? Derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Ou seja, nós não ignoramos, nós já temos consciência que é preciso agir e servir na solidariedade humana, todavia inventamos desculpas, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. E aí ele vem em frases curtas, seguindo aqui nessa mesma sequência
não de puxões de orelhas, mas de ensinamentos, nos chamando à reflexão. Confessamo-nos incompetentes. Será que em algum momento, em alguma oportunidade, nós já usamos esse advogado, vamos colocar entre aspas, esse advogado chamado incompetência, para fugirmos do trabalho? Com certeza aqui na casa espírita, vários já usaram essa desculpa, vocês não, com certeza não. Mas vários já usaram essa desculpa ou ouviram essa desculpa. Fulano, fulana, temos aqui uma atividade, estamos precisando de alguém de boa vontade, conforme disse São Vicente de Paulo. Eu? Não, sou incompetente para isso. Chama o fulano, chama o Beltrano, ele ou ela dá conta. Eu não, eu sou incompetente, não tenho capacidade para isso. E aqui eu faço uma confissão, eu já usei isso. Quando eu fui convidado pela primeira vez para falar do Evangelho em um centro espírita, lá nos idos de 2009, eu usei exatamente essa desculpa, só porque não colou. Não, você está maluco? Recebi um e-mail, velho e bom e-mail, Vanildo, estou precisando de alguém para fazer a exposição aqui no centro. E lembrei de você, eu tenho certeza que você dá conta. Eu respondi, sou incompetente para isso, não tenho condições. Ele falou, nunca mais repita isto. Tipo assim, está faltando boa vontade, mas você dá conta sim. Se não fosse talvez esse puxão de orelha lá em 2009, é bem provável que eu não estaria aqui hoje. Então, em muitas situações, nos confessamos incompetentes e fugimos das nossas obrigações, dos nossos compromissos, fugimos do trabalho que vai realmente, ou que iria realmente, nos reerguer. E aí Emmanuel diz, alegamos cansaço. Com certeza, muitos de nós que aqui nos encontramos hoje, trabalhamos o dia todo, estamos realmente cansados. Mas se formos usar esta desculpa, não viríamos, não estaríamos aqui. E se Jesus fosse ouvir essas desculpas e aceitar essas desculpas, principalmente em relação à incompetência, que Emmanuel falou anteriormente, é provável que ele estaria, simbolicamente falando, sentado às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, esperando trabalhadores. Mas conforme nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra de uma forma muito clara e transparente, e os espíritos amigos não cansam de repetir isto, que Jesus não espera aqueles qualificados, mas ele qualifica aqueles de boa vontade. E é exatamente por isso que aqui nos encontramos, neste esforço constante para nos qualificarmos. Porque hoje ainda não estamos qualificados. Estamos aqui em busca dessa qualificação, para que um dia possamos verdadeiramente, não apenas trabalhar, mas servir com Jesus. Porque trabalhar é uma coisa, servir é outra coisa muito diferente. Então aqui Emmanuel fala sobre o cansaço, e ele segue dizendo, afirmamo-nos sem tempo. E o que é a falta de tempo? Conforme aqueles mais entendidos acerca do assunto, a falta de tempo que nós alegamos também e usamos como desculpa é exatamente a nossa incompetência em administrar o tempo. Porque não nos falta um tempo, falta priorizarmos. Porque quando nós priorizamos, não falta tempo. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, porque priorizamos estarmos aqui. Quando olhamos a esses grandes trabalhadores da seara do bem, você olha assim e fala, peraí, mas como que esse cidadão arruma tanto tempo para trabalhar, para fazer tanta coisa? Eu não consigo quase que fazer uma palestra por semana, 2 por semana. Eu falo, não dou conta mais, falta um tempo, né? Mas e esses grandes trabalhadores, como que eles arrumam tanto tempo? Porque eles priorizam, eles sabem verdadeiramente aquilo que é prioridade na vida e para a vida dele e das pessoas que estão à sua volta. Declaramos-nos enfermos. Será que usarmos essa desculpa de enfermidade, será que é uma boa desculpa? Porque todos nós estamos doentes.
em especial doentes da alma. E o trabalho com Jesus é o medicamento que nos cura. Sabemos que em muitas situações nós podemos estar fisicamente doentes, não termos condições de realizarmos uma tarefa de forma presencial, mas mesmo assim nós teremos condições de trabalharmos mentalmente, se estivermos com a nossa mente em perfeito funcionamento, né? E aí Emmanuel diz mais alguma coisa. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Eu não posso trabalhar agora porque eu tenho que vigiar os meus vícios, que tem muito. Mas o trabalho é exatamente para isso, né? Para combater esses vícios, nós irmos substituindo pouco a pouco esses vícios por virtudes, conforme nos diz o apóstolo Paulo, e ir restaurando pouco a pouco esse homem velho para surgir um homem novo, uma criatura transformada. Reclamamos cooperação. Será que alguém já ouviu aqui na casa essa desculpa? Fulano ou fulana, tem esse trabalho aqui. Não, mas eu preciso de cooperadores, não dou conta de fazer sozinho. Realmente, em muitas situações, precisamos de cooperadores. Mas enquanto esses cooperadores não chegam ou não chegarem, o trabalho vai ficar sem fazer. Conforme os espíritos amigos também falam, Jesus não espera e não está contando com um batalhão, mas sim com um soldado de boa vontade. Conforme nos falou São Vicente de Paulo. E aí Emmanuel ainda diz mais alguma coisa. Aqui e ali, empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga. Será que nós já ouvimos ou já falamos essas frases curtas? Quais sejam? Muito difícil. Fulano, fulana, tem essa atividade aqui? Não. Muito difícil, não dou conta desse trabalho. Impossível. Não, impossível, não dou conta de realizar esse trabalho. Melhor esperar. Melhor, espera aí, é melhor você esperar. Aí você espera sentado, tá? Porque senão você vai cansar. Melhor esperar, vamos ver. Quando nós ouvimos esta frase, ou quando falamos esta frase, aí pode esquecer, né? Muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. Segundo Emmanuel, são em frases crônicas que nós falamos e repetimos constantemente para justificar as nossas fugas. E aí na sequência, Emmanuel diz da seguinte maneira: e ponderamos vagamente quanto a arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida, a face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Agora aqui também, prestemos atenção nessas frases de Emmanuel. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos as consequências. Ou seja, para praticarmos o bem, nós quase que exigimos um contrato com várias cláusulas, né? Com retornos, fazemos cálculos do que nós iremos receber. Será que tem pelo menos uma vaguinha melhor no mundo espiritual, de preferência em nosso lar? Mas, para a prática do mal, nós nem pensamos. Depois a gente vê, né? Deixa a lei de causa e efeito chegar e a gente vê como resolve esse problema. Então é por isso que ele diz que na maioria das vezes, para praticarmos o bem, nós exigimos atendimento a preceitos e cálculos, enquanto para o mal, nós nem pensamos. E aí ele diz na sequência: entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem, né, que não o faz, comete falta. Nas palavras evangélicas, comete pecado, né? Então todos nós que já sabemos perfeitamente o que é isto, sabemos perfeitamente diferenciar o bem do mal, todos nós sabemos e temos condições de fazer o bem. E quando nós temos a oportunidade, ou tivermos a oportunidade de fazer o bem e não fizermos o bem, nós estamos cometendo
falta. É por isso que Emmanuel lembrou aqui esta frase de Tiago, para acrescentar na sequência este lembrete. E 19 séculos depois dele, ou seja, depois de Tiago, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais, explicando na questão de número 642 de O Livro dos Espíritos. Aqui são palavras de Emmanuel, lembrando a questão 642, que segundo ele, a espiritualidade, em se falando do bem, tiveram a preocupação em ampliar esse ensinamento de Tiago, ou seja, 19 séculos depois, veio a espiritualidade, através do trabalho de Kardec, de organizar a codificação e responderam esta questão 642. Lógico, primeiro intuíram Kardec em fazer o questionamento 642 e deram a resposta para ampliar os ensinamentos de Tiago. E aí Kardec elaborou esta questão: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que a criatura humana não pratique o mal? Ou seja, não praticando o mal, está ótimo, já estou salvo, agradei a Deus e está tudo legal? Com certeza, não praticar o mal já é um bom começo, mas só que isso não é o suficiente. Tá, pô, mas aí fica difícil, né? Agradar a Deus e garantir uma posição melhor no futuro. E aí a espiritualidade, com este questionamento de Kardec, se isso seria o suficiente, simplesmente não fazer o mal, eles responderam, iniciaram com um sonoro não. Isso não é o suficiente. Cumpre a cada um de nós fazermos o bem no limite das nossas forças, porquanto responderemos por todo o mal que haja resultado de não havermos praticado o bem. Ah, pô, mas o que eu tenho que ver com isto? Alguém em necessidade me ofertou a oportunidade de fazer o bem, auxiliando-o, e eu não quis. E as consequências não foram boas para aquela criatura, em eu não ter aproveitado a oportunidade e auxiliado. Eu vou ser culpado por isso? Ou seja, foi ele quem fez a escolha. Por exemplo, você teve a oportunidade, tivemos a oportunidade de ofertarmos os nossos ouvidos para ouvirmos o desabafo de uma criatura em desespero, ou ouvirmos o seu lamento, e não aproveitamos a oportunidade, ela saiu dali e suicidou-se. Ah, peraí, mas a escolha foi dela, não tem nada a ver com isto. Mas com certeza, quando ela nos procurou, não foi à toa que ela nos procurou. Sem sombra de dúvida, que seremos em parte responsabilizados por isto. Eu não tenho nada a ver com isto. Tem. Então aqui, conforme ampliando os ensinamentos de Tiago, cumpre-nos fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderemos por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí Emmanuel, se é possível, né, amplia ainda mais os ensinamentos de Tiago e a resposta da 642. Aqui encerrando o capítulo 37, ele diz: o Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Então Emmanuel diz que o Espiritismo não é somente a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Aí você fala assim: o que eu vim fazer hoje no apóstolo Paulo? Para ouvir tudo isto, né?
maravilhosas reflexões que os espíritos amigos nos ofertam e nos ofertam constantemente e nos ofertam oportunidades de termos acesso a essas informações. Cabe-nos começar a fazer aquele esforço, aquela nossa boa vontade em colocarmos em prática, começando por aquelas atitudes menores do nosso dia a dia, sendo bons para conosco, porque conforme nos orienta São Francisco de Assis, nós encontramos isso na biografia de São Francisco através de Miramês, que tem o mesmo título, São Francisco ou Francisco de Assis, um belíssimo livro de Miramês. Lá ele nos fala que a primeira caridade que devemos praticar é para conosco, aprendendo a nos amar, aprendendo a nos perdoar, porque antes de perdoarmos os outros, nós precisamos aprender a nos perdoar. Antes de praticarmos a caridade para com os outros, nós precisamos aprender a caridade para conosco, porque da forma que nós tratamos a nós próprios, é a forma que nós trataremos os outros. Então, se já aprendemos a nos amar, com certeza iremos amar corretamente as outras pessoas. Se perdoamos corretamente as nossas atitudes equivocadas, nós também perdoaremos as outras pessoas. Se praticamos caridade para conosco corretamente, não aquela caridade egoísta, nós também praticaremos a caridade correta ou de forma correta para com os outros. E aí voltamos a São Vicente de Paulo, onde ele segue dizendo que a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, ou seja, sem a caridade, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. Então aqui São Vicente de Paulo nos lembra que a caridade não é âncora de salvação apenas para nós terráqueos, mas é âncora de salvação em todos os mundos. Porque o amor de Deus é o mesmo. Porque é o amor de Deus que comanda todo o universo ou todos os universos. Esta minúscula parte que nós conhecemos e a gigantesca parte que nós desconhecemos, tudo isto é o amor de Deus. Todos nós fomos criados pelo amor de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, que é o puro amor, e fomos criados para amar. Então é por isso que São Vicente nos diz que a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. E aí, se falando de caridade, é impossível não lembrarmos a questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade e amor ao próximo, ou caridade e amor do próximo. Kardec formulou este questionamento acerca do assunto. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia, conforme entende, conforme praticou Jesus? E aqui nós veremos a resposta da espiritualidade superior, nos falando acerca de uma caridade que, conforme nos diz Irmã Rosália, é aquela caridade mais difícil de ser praticada e que poucos praticam. Raríssimas as criaturas que passaram aqui pela terra que já aprenderam a praticar esta caridade, que é a caridade moral, exemplificada fartamente por Jesus, e que é a resposta da questão 886. Caridade, segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, como nós sabemos, caridade moral, isso não é caridade material, porque para praticarmos a benevolência, não precisamos de recursos materiais. Para praticarmos a indulgência, não precisamos de recursos materiais. Para praticarmos o perdão verdadeiro, não precisamos de recursos materiais. Falta-nos boa vontade,
iniciativa para colocarmos em prática esta caridade. E aí os espíritos amigos acrescentam que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então aqui eles repetem ou lembram aquele ensinamento máximo de Jesus, ou conforme Emmanuel nos diz, a regra áurea, a regra de ouro: fazei aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Então eles repetem aqui neste comentário da questão 886, a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, sejam eles nossos iguais, sejam eles ou estejam eles na condição de superiores. Não temos que tratar os outros de forma diferente só porque ele está numa condição inferior, só porque ele está numa condição de igual ou porque ele está numa condição de superior. Nós precisamos aprender a tratar todos igualmente, porque perante Deus não tem diferença nenhuma, ou não temos diferença nenhuma. Todos nós somos seus filhos, todos nós recebemos de Deus o mesmo amor, o mesmo tratamento. E aí, na sequência, nós colocamos aqui a questão 893, as virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual aquela virtude que mais tem mérito perante a espiritualidade superior ou perante Deus? Qual aquela virtude, conforme eles dizem aqui, aquela mais meritória? E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então aqui eles começam a responder de uma forma mais direta sobre essa sublimidade, aquela virtude que tem mais mérito, o sacrifício do interesse pessoal, ou seja, eu pensar no próximo, em primeiro lugar, auxiliar, saber dividir com o próximo, em detrimento de mim mesmo. Ou seja, o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória, aqui eles completam a resposta, a mais meritória é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, aquela caridade praticada de forma verdadeira, sem nenhum interesse, sem nenhuma barganha, mesmo que mentalmente, né? Eu vou fazer aqui, não vou dar publicidade, não vou falar para ninguém, ficar escondido, mas eu tenho certeza que Deus, que o meu anjo de guarda está registrando isto, e eu vou receber isto na forma de uma recompensa espiritual. Eu vou ter um cantinho reservado no mundo espiritual melhor do que o outro, porque eu estou trabalhando mais do que ele, eu estou trabalhando mais do que ela. Então, com certeza, aí está tendo interesse, mesmo que às escondidas, não de Deus, não da nossa consciência, nós estamos fazendo ou estaremos fazendo barganha. E encerrando as nossas reflexões, a questão 895, já que Kardec questionou na 893 sobre aquela mais meritória, na 895 é diferente. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Na 893 ele questionou sobre aquela caridade que tem maior mérito, ou seja, aquela, conforme a resposta, aquela praticada desinteressadamente, o sacrifício do interesse pessoal. Agora, no questionamento 895, sobre as nossas imperfeições, qual é a imperfeição que mais se destaca, que não conseguimos esconder de forma alguma? E eles começam exatamente respondendo a ela: o interesse pessoal.
Então, todas as vezes que nós auxiliamos com interesse pessoal, alguém vai perceber, nem que seja apenas você, e com certeza Deus. A nossa consciência, como nós sabemos, é a lei de Deus. Então não precisa ninguém saber, mas nós sabendo já é o suficiente, ou seja, alguém está sabendo que eu estou agindo com interesse pessoal. E aí eles complementam, para encerrarmos as reflexões, da seguinte maneira: que frequentemente as qualidades morais são como objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode uma criatura humana possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo uma criatura de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Ou seja, aquela criatura que sempre agiu de forma equilibrada, sempre foi boazinha, no dia que nós pisamos no calo dela, no dia que fere o interesse pessoal, aí ela deixa transparecer quem realmente é ou como ela realmente está. Ou seja, feriu o interesse pessoal, aí ela vira uma fera, né? E aí eles encerram dizendo da seguinte maneira: que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Então aquela pessoa verdadeiramente desinteressada são verdadeiros anjos, né? Então é por isso que eles dizem que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na face da Terra, que quando se patenteia é um verdadeiro fenômeno. Então é raríssima a criatura que já pisou a terra, com exceção de Jesus, que se enquadre nessa condição de zero de interesse pessoal. E aí, concluindo a 895 e as nossas reflexões, eles dizem: o apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade. Então nós fazemos aquele questionamento para nós próprios: será que eu sou um espírito inferior ou um espírito superior? É só dar uma olhadinha nessa última frase da resposta da questão 895. Ninguém precisa te responder. A sua própria consciência responderá. Você tem apego a alguma coisa? Mesmo que seja um sapato, uma peça de roupa, aquele apego exagerado a uma pessoa, a um lugar, a qualquer coisa. Então, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões. Lembremos aquelas duas frasezinhas de São Vicente de Paulo acerca dos bons exemplos e, principalmente, acerca da falta de vontade. Ou seja, o que nos falta é boa vontade, que possamos virar o jogo, né? Seguindo os bons exemplos e tendo boa vontade para praticarmos o bem para o nosso próprio bem. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em ouvir-me mais uma vez, porque assim, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir esses belíssimos ensinamentos, e tenho certeza que esses puxões de orelhas de São Vicente de Paulo, dos demais espíritos e de Emmanuel não foram para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos. Exatamente por isso, né, William, que aqui nos encontramos, falando, repisando, e falando, para ver se um dia nós, e com certeza um dia, nós aprenderemos na prática, não apenas na condição de intelectuais do Evangelho, porque a intelectualidade acerca de Evangelho não resolve o nosso problema, aumentam as nossas responsabilidades. Não poderemos mais usar a nosso favor o advogado do desconhecimento. Eu não sabia. O advogado chamado ignorância. Não temos mais ignorância. Já sabemos das coisas.
precisa colocarmos em prática. Até breve, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, né? E também aos internautas. É difícil ouvir o Vanildo, né, gente? É muita informação.